Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre dilatação anômala da água. A gente sabe que a maioria das substâncias, assim como a água, se expande ao ser aquecida. Mas, curiosamente, ela não se expande na faixa de temperatura que vai de 0 grau a 4 graus Celsius. Uma coisa muito interessante acontece nessa faixa de temperatura. O gelo, por possuir estrutura cristalina, com cristais que são estruturalmente ocos por dentro desses cristais, eles sofrem um tipo de comportamento diferente nessa faixa de temperatura. Nessa estrutura, as moléculas da água, elas ocupam volumes maiores do que o estado líquido. Isso significa que o gelo é menos denso que a água. Assim a gente pode ver nessa figura. A primeira figura mostra a água líquida. Ela é mais densa, ou seja, tem mais moléculas de água num determinado espaço, num determinado volume. Já quando a gente tem a água em um estado sólido, que seria o gelo, essas moléculas se rearranjam de forma que ele seja menos denso, ele tenha menos moléculas nesse mesmo determinado espaço, ou seja, tem menor densidade. Quando o gelo derrete, nem todos os cristais ocos colapsam. Alguns deles permanecem formando uma neve fofa e lisa em mistura com o gelo, água que mal flutua nela, aumentando ligeiramente seu volume. Disso resulta que a água gelada é menos densa que a água mais quente. Dessa forma, a gente pode dizer que a água sofre dois processos simultâneos, contração e expansão. Esse gráfico nos mostra o comportamento da água. De 0 a 4 graus, ela contrai e após isso, ocorre uma expansão, uma dilatação desse líquido. Ou seja, o volume tende a diminuir quando ocorrem os colapsos dos cristais de gelo, enquanto o volume tende a aumentar devido à maior agitação das moléculas. O efeito resultante que a gente tem nesse processo do colapso domina até que a temperatura atinja 4 graus Celsius. Assim, a gente pode falar um pouquinho do exemplo da lagoa. Quando a gente observa uma lagoa no inverno, em países que os lagos congelam, a gente pode perceber que a superfície da lagoa ela fica congelada e a parte de baixo, onde os peixes ficam, onde os animais ficam, é água, não é gelo. A lagoa não congela totalmente. Sendo assim, uma lagoa se congela da superfície para o fundo. Em um inverno rigoroso, o gelo será mais grosso do que um inverno ameno. A água do fundo de uma lagoa, coberta de gelo, encontra-se a 4 graus Celsius, o que é relativamente morno para os organismos que vivem ali. Então, por hoje é isso, pessoal. Obrigada.